Eles sabiam de tudo, absolutamente tudo. Sabíamos que havia gente treinada invadindo. Todas as áreas de inteligência identificaram que existia uma manifestação. No dia 5 eu fiz 3 ligações. O Supremo se preparou. Se nas entrevistas de Alexandre de Moraes à Veja e ao jornal O Globo na semana passada, ele já deu vários sinais de que as narrativas sobre o 8 de janeiro estavam caindo, como você já viu no vídeo de sexta-feira aqui no canal, agora a casa caiu de vez. As imagens que eu e você analisaremos nesse vídeo são recortes do documentário 8 de janeiro, a anatomia de um ataque golpista, produzido pela Folha de São Paulo e publicado no YouTube no último sábado, 6 de janeiro. Como já era de se esperar, o documentário traz apenas um dos lados da história. Mas não adianta. Quando uma narrativa é construída artificialmente, sua estrutura tem dias contados. E quanto mais personagens da história são ouvidos, como nesse vídeo, mais rupturas aparecem. E chega um momento em que a casa cai. Comecemos pela declaração feita por Flávio Dino, que revelou ter feito 3 ligações a governadores ainda no dia 5 de janeiro, já sabendo do que poderia acontecer no dia 8. No dia 5 eu fiz 3 ligações. Uma ao governador Ibanez, uma ao governador Tarcísio, de São Paulo, e ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Disse, olha, tem uma história aí, um protesto no dia 8, é bom ficar atento. Em uma dessas ligações, a com o governador do Distrito Federal, segundo relatado pelo próprio Dino, ele já tinha até noção do número aproximado de manifestantes que haveria no dia 8, sendo que a maior parte deles, na verdade, só chegou em dezenas de ônibus em Brasília no dia 7, 2 dias depois dessa ligação. Eu lembro de um diálogo meu com o governador Ibanez, em que ele diz assim, Flávio, são quantas pessoas que você acha que vai ter? Ele disse, olha, governador, pelo que eu estou vendo, pela lógica, sei lá, 5.000 pessoas, se muito. O então ministro da Justiça conta também como ele estava sendo reportado sobre os acontecimentos no decorrer do domingo. O governador me comunica na manhã do domingo que o secretário Anderson não se encontrava em Brasília, enfim, e que este senhor Fernando queria se reportar a mim com as informações e tudo. O documentário traz inclusive um dos áudios que chegavam ao governador Ibanez Rocha e que eram todos repassados a Flávio Dino. Esse senhor, delegado, Fernando, mandava os áudios ao Ibanez e o Ibanez me mandava. E eram áudios sempre tranquilizadores. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Está o clima bem tranquilo, bem ameno. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica. Ou seja, as mesmas informações que chegavam ao governador do Distrito Federal chegavam também ao ministro da Justiça. Mas Ibanez Rocha foi afastado do cargo. Flávio Dino, não. Quem também relatou saber muito sobre o caso nesse documentário foi o ministro Alexandre de Moraes. Sabíamos que havia gente treinada invadindo e sabíamos que havia um incitamento a um golpe. Eles não apenas sabiam que havia pessoas treinadas, como ainda sabiam o que era discutido em frente aos quartéis no dia anterior à invasão. Porque nos quartéis, o que se discursava, o que se falava, inclusive no próprio dia 8, no dia 7, é que deveriam ocupar os palácios, o Congresso Nacional, o Supremo, para que o Exército fosse às ruas e aí essas pessoas convencessem o Exército a dar um golpe militar. Mesmo sabendo de tudo isso, Moraes estava nesse final de semana em Paris, como você já viu no vídeo anterior aqui do canal. No dia 8 de janeiro, eu estava com a minha família em Paris, nós tínhamos chegado no dia 6. Revelações também foram feitas pelo secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, Marcelo Schettini, que contou que todas as áreas de inteligência já haviam identificado o risco com antecedência. Todas as áreas de inteligência identificaram que existia uma manifestação que poderia ser um pouco mais violenta que as anteriores. Marcelo também conta que o próprio Supremo já havia se preparado para isso. O próprio Supremo se preparou e a nossa preparação é que a gente consiga segurar pelo menos ali uns 30 minutos, 40 minutos, até que venha a tropa especializada. E ainda comenta sobre a existência de pessoas específicas em meio aos invasores, que apontavam aquilo que deveria ser feito pelos demais. Você vê que tem aquele que era tipo o rastilho de pólvora. Ele começava o movimento e chamava os outros e ele saía para incitar outras pessoas.
Tinham pessoas que diziam exatamente em que lugar entrar, que extintor pegar. A pessoa pegar, abrir uma mangueira ali com facilidade para conseguir molhar tudo, isso é complicado. Como essas pessoas conheciam tão bem os edifícios? Por quem elas foram orientadas? Lula, o presidente da República, coincidentemente não estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Quem conta a cronologia dos fatos nesse caso é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT. Em dezembro de 22, final de dezembro de 22, Araraquara foi duramente castigada por uma tromba d'água. Na contramão dos seus ministros Jader Filho e Valdez Goes, que foram até as áreas afetadas ainda na quinta-feira, dia 5, Lula e Janja avisaram no sábado que visitariam a cidade no domingo. No dia 7, no sábado, pela manhã eu estava na prefeitura trabalhando, a Janja me liga dizendo que queria vir para prestar solidariedade. No final da manhã, no dia 7, me liga o capitão Moraes, que é o presidente Lula ligando quando ele liga. E eu começo a conversar com o presidente e ele diz que ele também viria. Ironicamente, o interesse demonstrado pelo presidente em visitar áreas afetadas por fortes chuvas em um domingo não se repetiu em setembro, quando o estado afetado foi o Rio Grande do Sul. Na ocasião, mesmo sendo criticado por ainda não ter ido ao estado, Lula viajou tranquilamente para a Índia. Somente dias depois é que o Rio Grande do Sul foi visitado, mas por Janja e Geraldo Alckmin, não por Lula. Nós estamos voltando hoje com ministras, ministros. Enfim, o prefeito de Araraquara relata que a chegada de Lula à cidade foi minutos antes da invasão e que no momento dos acontecimentos, Lula estava no carro junto com o prefeito, criando assim de forma muito conveniente um álibi perfeito para a narrativa de que Lula não tinha envolvimento nenhum com o que estava acontecendo em Brasília. Às 14 horas o presidente chega e no trajeto o Stucker me liga e eu atendo e ele diz, olha, eu mandei um vídeo no teu celular, mostra para o presidente. Eu abro o vídeo, já é o Congresso Nacional invadido pelos golpistas. Edinho, companheiro de partido de Lula, relata como foi a reação do presidente. Ele fica indignado e começa a disparar ligações para os ministros que estavam aqui em Brasília. E imediatamente ele pede para que se crie um gabinete de crise. Cria esse gabinete no Ministério da Justiça. Esse relato do pedido de criação do gabinete também já linka a fala de Flávio Dino sobre a sua chegada ao Ministério da Justiça. Eu chego aqui ao Ministério, entro por aquela porta ali, e aí já havia aquele quadro de anomia, em que as pessoas estavam em cima do Congresso, na rampa do Congresso, pegaram uma viatura da Polícia Legislativa, jogaram dentro do lago, que já era um quadro de anomia. Mas tem algo muito estranho nessa história. Por solicitação de Lula, o gabinete de crise é criado no Ministério da Justiça, enquanto as invasões ainda estavam acontecendo. Estavam sendo atacados o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, prédios que ficam entre 200 e 300 metros de distância uns dos outros. O Ministério da Justiça fica a cerca de 200 metros do Congresso e ainda na direção da rampa por onde os manifestantes subiram ao teto do Congresso. Ou seja, o Ministério da Justiça fica mais próximo ao Congresso, o primeiro prédio invadido, do que o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Como então eles sabiam que aquele seria um local seguro para montar o gabinete? Como eles sabiam que o prédio do Ministério da Justiça não seria também invadido? Como eles tinham tanta certeza disso? Diante de tudo isso que você acabou de ver, é possível ainda acreditar nas narrativas de que eles não sabiam o que aconteceria no dia 8 de janeiro? É possível acreditar nas diversas vezes em que Flávio Dino disse em 2023 que não havia sido alertado pela ABIN? É possível acreditar que Lula não tem nenhum envolvimento com isso? É possível acreditar que Alexandre de Moraes não sabia? Pois é. Após o dia 8 de janeiro, pessoas como Anderson Torres ou o coronel Jorge Naime foram presos por supostas omissões. Mas apesar das estranhíssimas coincidências apresentadas nesses relatos desse vídeo, nenhum desses personagens sofreu absolutamente nenhum tipo de responsabilização pelo que aconteceu no dia 8. Eles sabiam, eles relataram que sabiam, eles sabiam que os prédios seriam invadidos, eles sabiam a data da invasão, eles sabiam até o número aproximado de manifestantes que estariam ali. Mas a postura adotada por eles não foi considerada como omissão. Afinal, quem decide aquilo que foi ou não omissão são os próprios. O vídeo anterior sobre esse assunto, caso você ainda não tenha assistido, aparecerá agora no canto da sua tela. E tem muito mais vídeos sendo publicados aqui no canal para que você veja narrativas sendo destruídas.